Alô, pessoal. Boa noite, galera. Estamos aqui, né? Pontualmente, 19 horas em ponto, para a gente ter o nosso segundo encontro da oficina A Capoeira Teatral. Essa noite de sábado aí, todo mundo em casa, espero, né? Se cuidando. Se tiver de sair, máscara. Usando máscara, se cuidando aí. Fazendo os ajustes aqui, pra gente começar belezinha. Valeu, Jonathan aí. Valeu, meu amigo, bem-vindo. Fica por aí, fica por aí. A galera vai entrando aí. Deixa eu ajustar mais aqui. Me dizendo aí se a luz está legal. De repente eu coloco um pouquinho mais. Vai me cegar, mas, né? Tudo em prol da arte. O negócio é a imagem fica legal, né? Chegar aí com qualidade para vocês também. Esperar a galerinha entrar. Aqui, isso, o pessoal vai entrando aí. Ontem foi maravilhoso. Ontem, poxa vida, como eu disse na chamadinha para o encontro de hoje, pô, ontem, né, foi assim, uma largada. Primeira live, né, primeiro dia de uma oficina online, assim, primeira live, primeira oficina que eu dou assim online. E eu acho que, né, para a primeira vez correu tudo bem, foi tudo bem. Deu tudo certo. Deixa eu ir vendo aqui, verificando. Esperar um pouquinho mais a galera já ir tomando assento e chegando aí. Chega junto. Deixa eu mais usar esse tempinho para dar essa ajustada aqui. Sim, ali também tá legal. E é isso. Cadê o pessoal? O pessoal hoje tá na farra? Não pode. Oi, Mili. Camille entrou aí. Boa noite. Boa noite, Camille. Boa noite ao Jonathan. Deixa eu ajustar aqui direitinho. Ainda não estou satisfeito com isso. Eu acho que está um ângulo legal, né? Se tiver algum problema aí, você me dá um toque aí. Me dê um toque aí. Tá, Mili? Um toque aí, Luciano. Tá muita luz. Ou tá pouca luz, eu aumento. Vou ficar ceguinho, mas não tem importância. O negócio é ficar legal a imagem aí, chegar com qualidade. Mais uma aula. Poxa vida, eu agradeço muito mesmo a atenção sua aí. Ajuda, né? Com certeza me ajudou bastante na formação de toda essa oficina, né? Na parte técnica, né? E agradeço muito você e a galera que teve ontem aí. Vamos ver, espera mais um pouquinho, né? Pra gente começar. Aqui já tá tudo belezinha. Vê se separa um tempinho no final pra gente dar uma conversada também, novamente. Vamos ver. Diz pessoal, não pode ir para farra não, gente, não vai para aglomeração, por favor, fique em casa aí ligado na oficina. Ligado aí na gente. Esperar um pouquinho mais. Tá, enquanto isso, deixa eu só... Já cheguei a explicar, deixa eu... Tá? Camille tem passado uns... assim, hoje eu fiz uns treinos aqui, porque... Isso já está saindo na gravação, depois a gente edita. Fiz uns treinos aqui, primeira vez, né? Sabe qual é? Deixa eu ver aqui a hora, ver se até que horas a gente pode esperar um pouquinho, senão a gente já começa, o pessoal vai pegando o bonde andando aí. E a gente tem uma sequência, claro, mas dependendo, não importando, né, o ponto que você entrar, que a pessoa entrar, vai entender, né, não tem aquela sequência certa. Entender tudo tem que pegar... Não, são vários tópicos aí que a gente vai trabalhando.
né? Os tópicos aí, os aspectos do mesmo assunto. Uhum. Isso. E é isso. Deixa eu dar logo uma carimbada, né? Lembrando que esse projeto foi contemplado, né, com o edital da Aldir Blanc, né, e o governo federal, o governo do estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado, Cultura e Economia Criativa do estado do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc, oferecem a capoeira teatral, né, para você aí que não conhece essa arte, né, uma arte que eu já conheço há 6 anos, mais ou menos, pratico, né, não sou mestre de capoeira, como eu falei ontem, né, mas sou um praticante, um amante, um estudioso, aí, gosto muito de estudar e a contribuição que a capoeira Angola, né, que é esse segmento que a gente faz parte e acompanha, né, a ajuda que isso me dá no meu trabalho, né, não somente, né, no condicionamento físico, na preparação para o trabalho, o corpo, né, do ator, que eu preciso, mas também pela filosofia, né, por toda a sabedoria que vem, né, por tudo que é pautado, né, tudo que ela é pautada sobre, né, então a gente tem a certeza de que a gente tem uma joia, aí, uma preciosidade nas mãos, uma preciosidade, né, que é uma arte afro-brasileira, né, ela foi criada aqui, ela nasce aqui no Brasil, na Bahia, Salvador, Bahia, mas ela é gerada por escravos, né? por escravizados, por africanos, né? Africanos ali na ânsia de liberdade, que adaptam, que criam, né, as geram ali para usar na sua luta por liberdade, na sua luta contra a tirania enfim. Voltei aqui, voltei. Acho que nem saí, né? Acho que não. Parar de mexer, senão. Então, acho que vamos, né? Vamos lá, Mili? Vamos decolar nós dois. Daqui a pouco a galera vai entrando aí, vai caindo de paraquedas aí e a gente vai dando prosseguimento. Né? Vamos lá? Já deu a carimbada. Então essa é a segunda noite, né? Como eu estava falando ontem, a gente falou sobre a origem, né, da capoeira no modo geral, capoeira que é dividida em tem duas ramificações, que é a capoeira Angola, que é chamada a capoeira mãe, né, e também a capoeira regional, né, que ela é mais como uma arte marcial, ela tem influência das artes marciais orientais, né. E bem-vinda, Carmen, tá aí também, vamos junto. E a gente falou ontem sobre essa origem, né, a origem do nome, né, como ela nasce, né, e tudo mais. E hoje a gente vai falar, né, nessa segunda noite, vamos falar sobre a capoeira, né, como instrumento de resistência, né, e de sobrevivência, né, dos escravizados que foram trazidos para cá, foram escravizados, trazidos para cá, né, e os descendentes deles aqui também. A capoeira que muito contribuiu para essa luta, para essa resistência, para essa defesa, né, que eles tinham, né, das violências impetradas, a escravização e tudo mais, né. E tem uma frase, né, que a gente usa, né, está até no projeto, né, eu acho que eu difundi a frase por aí, que é uma frase que é de um autor anônimo, né, muitos dizem que é de um escravo anônimo, outros dizem que é de um mestre. Então, o que importa é a frase, né? E ela diz assim, calaram tanto a minha voz que eu comecei a falar com o corpo, né?
Então, você vê, né, que essa voz, essa frase sai de um coração, né, oprimido, de um coração que sofria violência, né, que foi totalmente, estava sendo totalmente esmagado, né, podado e violentado, né, de uma certa forma que ele teve que mudar de atitude, né, mudar para poder continuar se comunicando, continuar vivo, né, sobrevivendo, né, resistindo, né, nessa resiliência aí própria que ele tirou de dentro de si. Né? Então, não importa quem falou, se foi um escravo, eu tenho para mim que tenha sido um escravo, né? Ou se foi um poeta também, né, traduzindo o sentimento de um escravizado, né, também está valendo. Mas a frase é perfeita, né, porque a gente vai falar hoje. Calaram tanto a minha voz que eu comecei a falar com o corpo. Ontem eu falei da nossa companhia, Internacional de Teatro, Trinca Rua, que ela trabalhava muito, né, com um teatro popular. Né, por isso, Rua, Trinca, éramos 3 artistas, e Rua, né, tinha um teatro, né, uma arte totalmente popular, uma arte de rua. Né? E a gente trabalhava muito a comédia dell'arte, né? Que é isso, né? A comédia dell'arte você trabalha com máscaras, e a máscara, né? Tem a meia máscara, e tem as máscaras completas também, né? Que servem somente para você calar a sua voz, né? A expressividade do corpo, que o artista ele tem muita expressividade aqui, mas não deve ser só aqui no rosto, né? Na cara, deve estar no corpo também. Então essas máscaras servem para isso, para calar aqui essa voz, essa comunicação, né, visual aqui do rosto, né, para que essa comunicação passe por corpo. Né? E é mais ou menos, né, um pouquinho, né, disso. Né? Só que esse calar, né, que esse indivíduo sofreu foi um calar violento, né? E teve que mudar de atitude, né, de maneira de se comunicar. Né? Então, assim, eu começo dizendo que a primeira decisão a ser tomada por um escravizado, né, jogado no porão de um navio negreiro, era sobreviver. Então, a primeira decisão que ele tinha que ter era a de sobreviver, de continuar vivo. Né? Porque ele era capturado, né, nas guerras de tribos rivais africanas. Existia a parte vencedora e a parte derrotada. E os derrotados eram levados cativos, né? E esses cativos eram escravizados por essa tribo vencedora mesmo, e mais um grande número deles era levado até o porto de Luanda. Falamos sobre o porto de Luanda, onde que ficava nessa região onde a gente acredita, né, que tinha talvez a nomenclatura de Angola, mas que só passou a ser República da Angola, né, em 1975, né? É aquela região que foi ali dividida, né, pela Conferência de Berlim, em 1884, né, que coube a Portugal ficar com aquela região onde hoje é o país Angola, né, República da Angola, e Luanda, que era um porto da onde esses escravizados partiam, né, eram vendidos ali, partiam para cá, e Luanda, né, aquela região ali da cidade de Luanda, passou a ser a capital da Angola de hoje. Mas já existia o porto de Luanda naquela época. E no porto de Luanda eles eram vendidos, né, para os europeus que foram ali, né, para esse intuito. Né. Nesse primeiro momento, os europeus ainda não entravam, né, no território africano para eles mesmos capturarem os escravos. Eles recebiam ali, compravam esses escravizados e traziam. Né. Então ali a primeira parte, né, que esses escravizados deveriam demonstrar, né, força, resiliência, era essa captura. A segunda, a venda para os europeus. Né. A terceira, eles têm que demonstrar, têm que decidir sobreviver à travessia, que era em condições precárias, a grande maioria morria, né. A grande maioria morria e era lançado ao mar, porque, né, a mercadoria, né, dos seus compradores já havia sido desperdiçada. E sobreviver, né, às condições de travessia, né, e também sobreviver, né, para chegar inteiro, né, e também passar pela revenda, né, a segunda venda, que é quando eles chegavam aqui, né, os piratas, os traficantes, né, de escravos, de escravizados, vendiam para os senhores, né, de engenhos, os fazendeiros, né, aqueles
as pessoas de posse que tinham grana para poder investir num escravo, porque era uma mercadoria cara, né? Então quem tinha, quanto mais escravos tinha um senhor, né, mais posses ele tinha, significava que ele tinha mais posses. Então era um investimento que eles faziam ter um escravo. E então eles sobreviver até a revenda aqui era somente para os fortes, né? Então a primeira decisão a ser tomada por um escravizado era isso, era sobreviver. Sobreviver a isso tudo, né, até chegar aqui e ser vendido. Depois que ele chega, né, a segunda era não perder, né, a segunda decisão que ele tinha que tomar era não perder a identidade, não perder a sua identidade, né? Ele deveria manter as suas raízes, né? E as suas raízes e a sua cultura no meio de tudo aquilo que estava sendo imposto a ele, né? Justamente, né, aquela sua condição, a sua condição nova de vida, né? Então ele tinha que se manter fiel àquilo ali, né? Se ele quisesse, se ele quisesse sobreviver àquilo tudo, né, ele tinha que ter força para poder passar por essa fase também. A segunda, que é não perder a sua identidade, né, porque tudo lhe seria imposto, né? Nada seria sugerido, né? Seria imposto, né? Ele teria que aceitar ou não, né? Tudo que... Então, assim, essa coisa é uma covardia tamanha, né? A imposição, né? de pensamento, seja de religião, de ideologia, né? Porque tudo que para ter valia, né? Se para ter valia precisa ser imposto, precisa ser, né, forçado, não presta. A gente tem que ter esse princípio. Se precisa ser imposto para ter valia, se é obrigado a aceitar para ter valia, então não presta, não serve, né? Se o que é proposto por uma pessoa, né, não concede ao outro o direito de não aceitar, né, o que foi proposto, isso tem um nome, é violência. É violência também. Né? Isso que acontecia, era o que acontecia logo no primeiro momento em que eram desembarcados os escravizados. Né? Se uma ideologia, né, uma ideologia qualquer, né, um outro pensamento, ela admite a pluralidade, né, pergunta que a gente faz, admite a pluralidade, a diversidade, direitos, se a religião ela aceita que vigora sobre todo um livre-arbítrio, né, se ela aceita isso, então tudo deve ser proposto. Né? Se a religião, né, se assim, uma ideologia qualquer a ser sugerida, ela admite que existe uma pluralidade, a diversidade, a diferença das pessoas, os direitos, né? Se ela aceita isso, né? E se uma religião também ela aceita, né, que ela admite que existe um livre-arbítrio, né, uma liberdade das pessoas aceitarem ou não aquela religião, né? Então, tudo o que existe, todas as ideologias, todas as ideias devem ser propostas, né? E não impostas, nunca impostas. Né? Só para a gente ter uma ideia, né, do que acontecia nesse primeiro momento da chegada dos escravizados africanos aqui. Eu estou falando de Brasil, né, mas não vinham só para o Brasil, toda a América, né, e alguns países da Europa também, né, Ásia também. Então, da África saíram escravos, né, para todas as partes do mundo, mas principalmente para o nosso continente, o continente americano, e principalmente para o Brasil. Foi o país que mais recebeu escravos, né, em todos os tempos. Milhões e milhões de escravos aí. Durante os 300 anos, os quase 300 anos de escravidão. Né? E é isso. E a terceira, eu falo isso me corta, né, o pensamento, por isso que eu falei que preparar esse material foi assim, emocionante, né, ao mesmo tempo, né, toca tão profundamente na gente, quando a gente imagina, né, por tudo isso que um ser humano, né, passou, né, impetrado por um outro ser humano, seu igual, que se acha superior a ele, né, realmente de entristecer e entristece ainda mais saber que hoje em dia, de uma forma ou de outra, isso continua acontecendo. Né? Isso é o mais triste, é o mais aterrador. A terceira decisão que esse indivíduo, né, escravizado teria que tomar ao chegar no território, né, para onde ele foi levado, era que ele deveria, depois de analisar, né, tudo aquilo ali,
né, aquela intolerância, aquela imposição, né, ele deveria tolerar, né, até certo ponto, né, aquela imposição ali para poder sobreviver, né, sobrevivendo a todos os infortúnios, né, da travessia, sobrevivendo a tudo aquilo, depois sobrevivendo, né, aceitando a imposição para sobreviver. E a terceira ele deveria, tendo já o conhecimento de tudo aquilo que seria a sua realidade, ele deveria começar a forjar a sua liberdade, a forjar a liberdade. Aí é que surge a capoeira Angola. Aí é que surge a capoeira, de uma maneira geral. Hoje em dia existem leis, né, que a gente sabe disso, né, que defendem direitos, instrumentos de defesa para os indivíduos, como direitos humanos, sindicatos, né, dos trabalhadores aí, né, a própria política, né, em determinado, enfim, e etc. Né? Mas eu estou falando hoje em dia isso existe, né? Estou falando aqui de um tempo, né, de um lugar no tempo em que escravizar era legal. Né? A escravização, né? A escravidão era legalizada. Comprar e vender o outro ser humano, exercer o domínio sobre as vontades desse outro ser humano, né? Era defendido por lei. Né? Era defendido por lei. Então, assim, exatamente nesse momento é que a capoeira, né, inspirada no Ngolo, ela vai começar a ser utilizada no forjar dessa liberdade. Né, essa terceira decisão que o indivíduo deveria tomar, forjar a sua liberdade. E aí é que entra a capoeira, aquela capoeira, né, que a gente começou a falar ontem, que é inspirada numa dança, o Ngolo ou a dança da zebra, nesse momento que ela vai começar a ser utilizada para forjar, de alguma maneira, essa liberdade. Né. E aí a gente tem a ideia, né, de que nesse momento começam a haver as fugas. Quando o indivíduo chega aqui, né, são impostos outra cultura, outra religião, outros costumes, né, e ele aceita para sobreviver. No terceiro momento, ele já começa a já saber da sua realidade. Eu não vou conseguir sair daqui. Né? Ninguém vai pagar para mim, vai me colocar num navio, né, aqui, para que eu volte para lá, para a minha terra, só porque eu estou pedindo para ir, porque eu não me adaptei aqui a esse trabalho forçado, esse trabalho muito pesado. Isso não é para mim, lá eu tinha uma vida melhor, eu quero voltar para lá. Ninguém vai me colocar no navio e vai me levar de volta. A minha realidade agora, atual, é essa. Essa talvez seja, ele tinha que admitir isso, talvez seja a minha realidade para o resto da minha vida. Eu não vou conseguir mudar isso, né, de outra forma que não seja resistindo. E como fazer isso? Né? Aí ele começa a forjar essa liberdade, né, essa esperança de liberdade na capoeira. Né? E aí vieram as fugas, né, começaram a vir as fugas, porque, né, fugindo dali, daquele trabalho pesado, né, das senzalas, dos maus tratos, ele sabia que ele deveria ter uma vida, por pior que fosse, né, pior que fosse o local onde ele se retirasse, ao fugir de uma escravidão, de uma fazenda, de uma senzala, enfim, desses maus tratos, por pior que fosse o local para onde ele fosse, ele sabia que era melhor do que aquela condição que ele estava vivendo ali. Então, se existia uma possibilidade de fugir, eles não desperdiçavam, fugiam. E fugiam para o meio do mato, eram caçados, muitos eram recapturados, né? E, alguns mortos, alguns castigados e tal. Então, a capoeira Angola começou a ser uma maneira de proteção, de defesa, né? Para esses fugidos. Né? Não digo fugitivos, digo fugidos. E eles começaram a fugir, e quando eles eram encontrados, né, muitas vezes quando eles eram encontrados, eles fugiam para o meio do mato e iam. E muitas vezes, né, o capitão do mato, né, esse responsável por recapturar, reescravizar, ele era também preto. Ele era também um escravo que ele foi trazido também para essa condição, só que ele tinha umas regalias a mais ali, e como, né, contrapartida aos tratos melhores que ele recebia, né, naquela propriedade, ele tinha que entregar os da sua própria raça. Né? Por isso que os capitães do mato eram malquistos, né, porque eram gente que entregava o seu próprio povo. Então eram malquistos, né, pelo seu povo,
né, pelos pretos, outros pretos, e eram mal vistos também pelos senhores, porque quem entrega a sua própria gente, o seu próprio povo, né, imagina o que não faria com a gente. Então os senhores tinham isso aí sempre o pé atrás com os capitães do mato, mas era a gente que eles tinham ao seu serviço aí, e eram esses que se embrenhavam no mato, conheciam a região como os escravizados, às vezes mais, porque por ali eles rodavam, e recapturavam. E quando entravam em embate com alguns que já haviam, como a gente falou ontem, né, eles começaram a disfarçar a capoeira, a luta, né, que eles escolheram para a resistência, né, para se protegerem, eles misturaram com os passos de dança. Né? Ela nasce numa dança, o ningolo, a dança da zebra, né? Como todas as danças africanas, sempre baseado numa dança dos animais, nos movimentos dos animais. E ali também com os movimentos dos animais são criados, né, os movimentos de ataque, né, e de defesa também, para um suposto, né, embatista capoeira também, baseados também nos movimentos dos animais. E aí a capoeira começa a nascer numa dança, que era um engolo, né, 2 jovens dançavam, lembra? Falei ontem, né, para poder cortejar uma jovem, e aquele vencedor ali, né, dançavam os dois, o mais bem sucedido tinha o direito de cortejar a jovem. E aí eles dançavam aqui também, porque tinham vindo dessa região onde existia o Ningolo, né, que era essa região da Angola, e começaram eles já tinham isso, já tinha a capoeira criada. Então, quando não tinha jeito, estavam fugindo. Fugindo. Quando não tinha jeito, quando eram alcançados, tinham que entrar em embate. E aí quem levava pior era, né, os seus perseguidores, porque contra a arma de fogo, né, não tem jeito. Mas se um perseguidor está armado só com faca ou se está só na mão, não tem jeito. Vai apanhar e muitas vezes, né, voltavam muito feridos. Quando voltavam, né, quando encontravam com capoeiras no meio do mato, não voltavam, né, eram mortos e tal. E assim as fugas vieram, né? E com essas fugas, aqueles que conseguiam, né, escapar realmente, eles foram formando os quilombos, né, os chamados quilombos, e os mocambos, né, que eram locais para onde esses, no meio do mato, né, locais que eles mesmos construíram no meio do mato, bem escondidos, no meio da mata mesmo, ferrenha, e para não serem encontrados, e ali eles iniciavam nova vida. Ali eles construíram, faziam suas habitações. Né? Aqui no Rio de Janeiro, né, os fugidos, né, aqui no Rio de Janeiro era o recôncavo da Guanabara que era mais habitado. Né? E era onde existiam as fazendas, os engenhos e tal, e eles fugiam dali e iam para as matas que existiam aqui, na região da chamada Baixada Fluminense, né, onde era Grande Iguaçu, né, depois foi dividido nos municípios da Baixada Fluminense. Eles fugiram para ali, e aqui na Baixada, os quilombos mais conhecidos são o quilombo do Bomba e o quilombo do Gabriel, né, que ficavam ali na região onde fica Duque de Caxias e Magé. Né? Eram quilombos bem povoados, com bastante gente, com mais de 100 fugidos, né? O do Bomba, por exemplo, eram quilombos grandes, né? De resistência, e que por muito tempo, por muitos anos e décadas, continuaram ali resistindo. Né? As autoridades vinham, invadiam ali, mas eles tinham, né, uma parceria, né, com os próprios indígenas que viviam na região, né, que eles eram avisados, né, eles mantinham comércio, né, eles tinham que manter comércio de alguma maneira, não viviam só da lavoura, com alguns taberneiros, né, alguns comerciantes da região ali, e esses também os avisavam, porque senão eles perderiam, né, a sua parceria e o seu lucro, e esses taberneiros, né, também, não porque achavam que a escravidão era um erro, não, eles achavam que realmente era defendido por lei na época, né? Não era crime, não era contravenção, mas para não perder o seu ganho, né? Nesse comércio que eles tratavam com os pretos, com os escravizados, com os fugidos, eles avisavam. Né? E então, quando eles eram avisados, eles caíam no mato, abandonavam tudo, né? Caíam no mato, e quando as autoridades chegavam, não encontravam ninguém, né? Destruíam, claro, né? Para que destruíam aquilo ali, tudo, como uma maneira, estivemos aqui e tal, e vamos voltar. E eles
depois de um tempo, né, os escravizados, eles foram embora, as autoridades foram embora, eles voltam para ali, reconstroem, ou se mudam dali, se acham mais seguros, saem dali, vão para outro lugar e tal, e assim continuam sempre na sua resistência ali. Né? Porque mais coisas você diz, mas por que as autoridades chegam e eles fogem? Né? Porque muitas vezes as autoridades vêm muito bem armados, né? Era polícia, era, né, capatazes das fazendas, né? Soldados, muitas vezes soldados, enfim. E era gente bem armada, né? E mesmo que se não fosse, né? A capoeira ela foi criada para defesa. Para sua defesa, quando não tem jeito, maneira de você se livrar daquela violência. Aí você, mas no todo, né, o mestre João Pequeno disse, né, que o capoeira, às vezes, ele corre para não matar. Né? Ele corre para não matar. Ele sabe que ele é superior, né? Mas a sua arte, né, a sua mandinga, né, não é para isso, não é para violência, não é para impetrar violência. Foi criada para resistência, para defesa do povo, né, do povo que sofria a grande violência da escravidão. Né? E esses dois quilombos, né, o do Gabriel e do Bomba, eles ficavam à margem do Sarapuí, né, um rio conhecido, hoje um rio morto, tristeza, que já foi em outra época um rio caudaloso, um rio navegável, um dos principais rios, né, da bacia do Iguaçu, enfim, e hoje dá tristeza de você ver o Sarapuí totalmente morto. Continua grande ainda, largo, mas totalmente podre e morto. Enfim, ficavam esses quilombos às margens do Sarapuí e, como eu disse, né, eles estabeleciam ali formas de resistência, né, formas de subsistência, né. Plantavam, né, claro, viviam da caça, da pesca, e viviam de comércio, né, de madeira, que eles catavam no mato, vendiam a esses taberneiros, né, precisavam de lenha e tal, essa coisa toda, e ali eles sobreviviam ali, longe da escravidão, né, e evitando a reescravização. Né. As investidas das autoridades, né, nos novos confrontos, ou simplesmente a fuga, né, porque como diz, né, o nosso mestre, como eu falei, né, o capoeira corre para não matar, né, então por um bom tempo, né, eles ficaram nessa coisa nesse jogo de gato e rato, né? Quando eles chegavam, fugiam, né? E voltavam para ali. Depois eles descobriram que voltar para ali já não servia mais, porque as autoridades já sabiam como chegar. Porque as autoridades ficavam muito tempo procurando, né? Muito tempo perguntando, muito tempo mapeando o local, e quando encontravam, e isso custava muito, era muito raro, quando encontravam a localização de um quilombo, né? Aí eles nem corriam, porque eles já sabiam, não, se a gente encontrou, a gente já bateu tanto nesse mato aqui, se a gente encontrou, com certeza já não estão mais aqui, né? Já foram para o mato. Não precisa ter pressa, não precisa correr, nada não. A gente vai encontrar, né, o local vazio, né? Mas vamos até lá e vamos destruir o local. Pelo menos aqui para cá eles não voltam mais, né? Vão para outro local. E é assim que foi acontecer. Eles foram, né, caminhando para frente, foram, né, se distanciando cada vez mais, entrando cada vez mais no mato, né? E foram cada vez mais conhecendo toda a região, né, como eu digo, né, da Baixada Fluminense. Hoje, né, a região que hoje é conhecida como Baixada Fluminense, aquilo ali era tudo conhecido pelos índios, pelos nativos, né, os originais da terra, e agora também por esses escravizados, né, fugidos, né, que conheciam a região também. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, né, para falar que... E foi assim por um bom tempo. A capoeira, né, ela foi criada para resistência, para sobreviverem, né, por um contra-ataque, né, uma defesa, um contra-ataque para a escravização, para a violência sofrida, para a escravização, né, e no final para a reescravização, aqueles que haviam fugido para a reescravização. E esses que haviam fugido, quando tinham oportunidade, voltavam para poder libertar irmãos e amigos, e nisso tinha mais embate, enfim. Né? Sempre foi a capoeira usada em prol disso, né? da liberdade, né? Forjando liberdade, né? E lutando e se defendendo contra a violência. Né? E sempre foi assim.
foi perseguida, né? Muito, a capoeira ela foi marginalizada. Então, quando um senhor de engenho, um dono de fazenda, um fazendeiro ouvia falar num capoeira, ó, tem um capoeira pela região, né? Não era um grupo de capoeira, ó, não, tem um capoeira aqui pela região, né? Então ele tremia, ele sabia que tinha problema, que tinha confusão, que esse capoeira estava por ali, porque, né, que queria saber, talvez, né, dentro dessa senzala tinha algum parente, ou não, a simples maneira de lutar, né, pela liberdade do seu próprio povo, né, era o que motivava essa gente, esses indivíduos também. E saber que um capoeira, né, ou um grupo de capoeiras, um ou mais capoeiras estavam rondando a região, isso aí era um problema muito sério, né, e que fazia com que esses donos de terra avisassem as autoridades, né, pedissem ajuda às autoridades, né, e tudo mais. Teve ali na região de Duque de Caxias, né, um fazendeiro, né, na época ali, foi a maior volante que teve por ali, né, para recapturar fugidos. Ele pediu ajuda a Dom Pedro, pediu ajuda a Dom Pedro, né, ele ajuda a coroa, né, para poder lidar com esses invasores ali da sua terra e tal. Um cara que era ligado à coroa e pediu ajuda, enfim. E a gente vem, né, vem vindo. Em 1890, né, a gente sabe que a capoeira ela foi associada à criminalidade, né? Capoeira, finalmente eles, né, para poder dar um jeito, né, dar um basta, né, na capoeira, nos praticantes de capoeira, né, assim, o prejuízo que essa prática estava dando a eles vêm e associam a capoeira à criminalidade. Então, todo aquele que fosse pego praticando capoeira, né, não dizendo nem ensinando, praticando a capoeira ou algo parecido, né, com a dança, né, a brincadeira, o jogo de Angola, o jogo dos escravos, né, a mandinga, ele tinha prisão decretada, né, de 2 meses a 6 meses. E se era um mestre, se era um professor, o dobro disso. Então, 1890 foi associada à criminalidade, né, capoeira, e pelo Marechal Deodoro da Fonseca, no decreto que tinha o título Dos Vadios à Capoeira, né? Então o decreto dele tinha esse título, né, Dos Vadios à Capoeira. Então, se é capoeira, é vadio. Pode prender de 2 a 6 meses, se for só praticante, se for mestre, se for professor, se for pego ensinando essa prática, o dobro disso, de 4 meses a 1 ano de detenção, naquelas condições, né, que a gente já deve saber. Então a capoeira ela sempre ajudou nessa resistência, né, e por isso sempre foi muito perseguida mesmo, desde a sua criação, desde o início da prática dela. E a gente vem, né, falando sobre a resistência da capoeira desde a sua criação, como nós falamos ontem no início, e a gente chega agora nos dias de hoje, né, nos dias de hoje que a gente vê a realidade bem diferente, né, do que existia antes, né. Antigamente, né, não existia, como falei, né, essa coisa, as leis que protegiam o mais pobre, o mais fraco, o trabalhador, né, o escravo nem falava, né, falando que a prática de escravizar era defendida por lei. Então, ter domínio sobre outro, escravizar, bater, até matar se quisesse, né, isso aí não era crime, né, não era crime não, era até uma coisa bem normal, né, que era bem usual, né, pelos senhores de escravos, né. Lembrando que, só abrir um trechinho aqui, que um escravo, né, o tempo de vida útil, para tu ver bem, né, o vida útil de um escravo era de 5 a 7 anos, isso de trabalhos pesados, né. Então, quando um senhor comprava um escravizado, né, como era oferecido para ele, ele perguntava logo a idade e tal, né, então quanto mais jovem, né, mais forte, melhor. Ele sabia que esse escravo iria trabalhar, dependendo do trabalho que ele tinha lá pesado na sua lavoura, né, de sol a sol ali, com pouca alimentação, comendo uma vez só, dormindo em condições precárias, não descansando. Ele teria uma vida útil, né, daria retorno a esse senhor de 7 anos, né, sendo que em 5 anos, o dinheiro investido já era ressarcido.
né? Então tinha essa coisa, né? Quando eles já sabiam logo, por isso que eles escolhiam os mais fortes, né? Os mais resistentes, porque ele sabia que ele tinha que, aquele dinheiro investido, ele tinha que receber de volta, ele sabia. 7 anos, se ele me servir, em 4, 5 ele paga, né, o preço que eu paguei por ele, então eu estou no lucro. E muitas vezes esses escravos eram revendidos, né, para outros senhores, enfim, aquela barbárie que a gente já conhece já, né? Então, deixa eu descer aqui um pouquinho mais. Deixa eu ver onde eu estou. Aqui. Quando o Marechal Deodoro, decreta, né, de que dos vadios a capoeira, e ela passa a ser criminalizada, a prática da capoeira, né? Hoje a realidade é outra, né, como eu estava falando, não se usa mais essa agressividade para resistir, né? Todos os movimentos hoje de resistência, de luta contra desigualdades, né, pela igualdade social, elas são feitas sem violência, na maioria das vezes sem violência, né? Hoje em dia a realidade é essa, né? Embora em alguns momentos, né, Brecht necessite de violência, sim, violência que eu falo, né, de uma atitude, de uma maior atitude, de mais força para se resistir realmente à impetração de violências, enfim, de ideologias e contrárias àquilo que o violentado acredita. E Brecht disse, né, que mesmo assim prevendo isso, né, Brecht disse que há um rio, né, que é tudo arrasta, né, que se diz violento, né? Todo mundo diz, não, esse rio aí é violento, arrastou tudo que ele tinha pela frente, né? Mas ninguém fala, né, das margens que o comprimem. Ninguém diz que são violentas as margens que o comprimem, né? Então, há um rio que é tudo arrasta, se diz violento. Mas ninguém diz violento, chama de violento, as margens que o comprimem. E era assim, né? Todas as vezes que havia um embate entre escravizados, né, e as autoridades queriam ali reescravizar, né, um absurdo já é escravizar, e outro absurdo é as autoridades ajudar na reescravização, né? E aqueles escravizados que se voltavam contra ali e se revoltavam, né, contra isso, né, e deixavam feridos e deixavam mortos, né, eram mais perseguidos ainda, né? Então, é o rio que é tudo arrasta, né? O rio que é tudo arrasta, esses são criminosos, são assassinos, né? Mas ninguém chamava assassinos aqueles senhores, os capatazes, os capitães do mato, que castigavam até a morte, né? Que impetravam aquele tipo de vida, né? Que nem é um animal, né? Você deve ser impetrada, né? Enfim. Ninguém chamava isso de assassínio, de crime, né, de assassinato. Então, Brecht prevendo isso, né, fala, né, sobre essa coisa das margens, essa coisa da opressão, né, da opressão, porque passam as massas, né, os oprimidos, os pequenos grupos, às vezes as maiores massas, né, não reconhecendo, né, a força que tem, né, de se juntarem né, para poder acabar com tudo isso, com essa... Enfim, uma coisa, um assunto vasto, né? Por isso que a gente costuma dizer que em tudo está a política, né? A gente não tem como separar a política da vida. Em tudo que diz respeito ao ser humano, existe política, né? Então, são políticas boas, uma maneira boa, a maneira correta de se fazer política, a maneira errada, corrupta, né? A política que defende, né? A igualdade social, enfim, são muitas formas de se fazer política. Então, a política sempre está enraizada, né, na vida do ser humano, né? Se o ser humano é vivo, né, então existe política. Então, não existe possibilidade, né, da arte, né, não ter também cunho político, né? A arte ela pode abrindo parênteses aqui, saindo um pouquinho, né, como capoeira é um tipo de arte também, a capoeira, a arte ela pode ser entretenimento,
Ela pode também ser entretenimento, mas ela deve sempre ser política, deve sempre ser social. Tá? Falei de Brecht, né? Tinha que falar, tinha que abrir um parênteses aí. Né? E a capoeira Angola continuou resistindo, né? Continua resistindo, mesmo depois dessa criminalização aí, continuou resistindo, né? Os mestres foram recolhidos, né? Já pararam de ensinar, ou ensinavam escondidos. O próprio Pastinha passou por um momento difícil, aí ele mesmo diz que foi ser pedreiro, foi ser pintor, né? Foi fazer outras coisas para poder ganhar a vida, né? Porque ele já tinha a escola lá no Pelourinho, o Seca, já tinha essa escola e depois de um tempo mandaram fechar, como eu falei ontem, né? O governo de início falou para ele que era só para reformar, né? Só para reformar, já que agora a capoeira tinha sido criminalizada, mesmo ele sabendo que o tipo de capoeira que ele ensinava era uma capoeira, né, com a filosofia e tal, mas mesmo assim tal, eles iam dar um tempo, me pediram ele para dar um tempo, se retirar de lá, iriam reformar o casarão e depois ele voltava, ele nunca mais voltou. Isso com a saúde, acabou com a saúde dele, né? E, enfim, ele foi definhando e ele não pôde assim levar como ele queria, né? O baluarte da capoeira, né? Levantar aí essa bandeira, mas mesmo assim fez muito bem, né? Resistiu bastante, né? E graças a ele a gente tem essa arte, né? A possibilidade de participar, de tomar conhecimento dessa arte hoje também. A capoeira, e ela veio, né, continuou, né, como item de resistência, né? Mesmo hoje a realidade sendo outra, né? Depois disso, dessa criminalização, depois de um tempo, veio a capoeira regional também, que já estava ganhando força, né? Ganhou força porque a capoeira Angola perdeu um pouco de força, né? Com esse problema com Pastinha também e tal. Mas depois, né, o governo da época, né, reconhece na capoeira, não porque ele era bonzinho, não, com essa capoeira, não, isso é um bem material, isso é uma riqueza, não. Ele viu a possibilidade de ganhar com o turismo, né, viu que era uma coisa que havia sido criada aqui no Brasil, né, que era, né, demonstrada, que era admitida como totalmente brasileira, né, afro-brasileira, né, então ele... Né, se a gente tem uma cultura assim, não existia ainda, né, o futebol, pelo menos, né, como a gente tem hoje aí, o tão famoso futebol brasileiro, essa coisa toda, que faz parte, que faz parte da cultura, né, brasileiro também. O brasileiro é conhecido no mundo inteiro como o Brasil, né, como país do futebol. Então, existia essa possibilidade de transformar o Brasil o país da capoeira, dessa arte, né? Dessa arte ancestral, dessa arte, né? Que tinha agora reconhecida a filosofia de vida e tudo mais, né? Uma coisa que era bom para o corpo, que era bom para a alma, que era bom para o espírito, bom para a mente, né? E assim ela começou a ganhar reconhecimento de novo, pelo menos passou a ser mais tolerada no início, né? E depois foi ganhando reconhecimento, até que ela teve seu maior reconhecimento do seu valor, né, como registro de bem imaterial do Brasil. Foi em 2008 que ela foi indicada do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que foi um órgão do extinto Ministério da Cultura, né? A nossa cultura no Brasil ela é tão desvalorizada que não merece sequer ter um ministério, né? A gente tem uma secretaria de cultura. Foi extinto o nosso Ministério da Cultura, tá? Só para ficar bem claro. E o maior reconhecimento da capoeira Angola foi em 2008, com a capoeira, né? De maneira geral, quando ela teve a indicação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né? O IFAM-MINC. Né? E dali para cá, né? A gente tem ela vem sendo, né, difundida novamente, já era difundida no mundo inteiro, mas agora com esse status, né, de fazer parte da cultura, de preciosidade, de bem material da cultura brasileira e mundial, né? E é isso. E piriri pororó, né, no caso. Essa história da resistência, né, da nossa capoeira, da nossa tão sofrida capoeira, praticada pelos tão sofridos e perseguidos e maltratados e assassinados
pretos africanos escravizados, trazidos para cá para o Brasil e para todas as partes do mundo, né? Mas aqui no Brasil encontraram essa maneira de resistir, que foi a capoeira, né? De maneira geral, né? Depois nomeada por Vicente Ferreira Pastinha como a capoeira Angola, né? Pelos motivos que a gente tratou ontem, né? E é isso. E agora eu queria, a gente tem um tempinho, deixa eu ver, faltam 9 minutos. Para encerrar aqui, eu queria passar para vocês, assim, compartilhar uma outra forma de resistência, né, de luta, né, da capoeira, que são a força e a sabedoria nas letras de muitas das ladainhas, né, das ladainhas de capoeira cantadas nas rodas, né, que quando elas não contam a história, né, falam sobre a história, elas falam de uma realidade atual também, né. Então, tem uma que eu vou cantar aqui um pouquinho a capela, né, que e eu vou explicando, né, toda a simbologia dentro disso daí, né, que a sabedoria, a filosofia, a simbologia. Ela é curtinha e é bem simplesinha, parece que não tem nada, mas olha a riqueza da letra, né. E diz assim, é um escravo cantando, né. Vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou. A manteiga não é minha, a manteiga é do senhor. Vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou. A manteiga de Yaya é da filha de Ioiô. Vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou. A manteiga derramou, caiu no chão, se estragou. Vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou. A manteiga derramou, caiu na água, se molhou. 4 estrofezinhas curtas, né, versinhos aí, e a gente vê, né, primeiro ele canta, né, que ele está indo dizer, o Senhor vai ter que confessar, né, que ele deixou cair a manteiga, né, que ele nem pode, não tinha que ter nem acesso a isso, né, a comida de escravo, manteiga, na época, não tinha. Então ele tem que ir confessar ao Senhor que ele havia deixado cair a manteiga no chão e tinha se estragado. Aí depois ele diz que a manteiga caiu na água. Aí a gente fica pensando, caiu no chão, se estragou, ou caiu na água e se molhou? Aí a gente já vê a contradição. Então a gente percebe que talvez não tenha caído, talvez ele tenha comido e vai dar, né, tenha comida a manteiga, tenha se alimentado com ela e vai dar uma desculpa, vai ter que arrumar um jeito de falar com o Senhor. Aí a gente já vê um aspecto. E o outro, ele diz, olha, vou dizer ao meu Senhor que a manteiga derramou, a manteiga é de Yaya, né, é da filha do Senhor. A manteiga não é minha, a manteiga é do Senhor. A manteiga, eu sei que eu não podia comer, né? Eu comi e tal, e eu sei, a manteiga não é do Senhor, é de Yaya, né? Que é a mesma coisa de ser do Senhor, porque ela é filha do meu Senhor. Então, assim, o medo, né? Aquela coisa toda que estava passando ele ali, antes de ter que ir confessar ao Senhor, sabendo que iria ia ser castigado, né? E, consequentemente, iria sofrer aí, né, as consequências por aquele seu ato impensado, que talvez tenha sido num momento de fome extrema, né? E você vê, uma coisa aqui até engraçada, né, mas tem muita filosofia, tem muita sabedoria, tem muita coisa aí, tem muita história aí na letra. E a outra, deixa eu ver se eu coloco aqui para a gente pegar o áudio, um trecho de uma outra música também, que é bem... Deixa eu ligar aqui. Deixa eu ver se vocês... Eu vou botar o início, aí vocês me dizem aí se está chegando o áudio direitinho. Deixa eu ver aqui, que eu acho que não é altinho. Eita, bastante. Aí vou botar aqui só um trechinho para a gente ouvir aqui. Me digam aí se está... Vou ficar de olho aqui na tela, se não estiver ouvindo, coloca aí, se não está. Mas preste atenção aí na letra. Dona Isabel, que história é essa? Ô Isabel, que história é essa? De ter feito a abolição, de ser princesa boazinha, que acabou com a escravidão. Estou cansado de conversa, estou cansado de ilusão.
A abolição se fez com sangue que inundava esse país, que o negro transformou em luta, cansado de ser infeliz. A abolição se fez bem antes, ainda por se fazer agora. Uma verdade das favelas, Dona Isabel não vai me tirar da escola. Ô Isabel, chegou a hora de se acabar com essa maldade e de ensinar pra nossos filhos, ô Isabel, o quanto custa a liberdade. Viva Zumbi, nosso guerreiro, que fez heróis lá em Palmares. Viva a cultura desse povo, a liberdade verdadeira, que já corria nos quilombos. Dona Isabel que já jogava capoeira, camaradinha, e vai fazer. E vai fazer, camarada, e com capoeira. Com capoeira, camarada, e menino é bom. E é isso. Deixa eu tirar aqui pra gente. Espera aí. E é isso. Que essa e outras mentiras estão contando pra gente aí. E que bom que a gente tem acesso, né? Voltando na história, pesquisando, né? De conhecer a maneira correta, a verdadeira história de como foi forjada a liberdade, né? De como foi conseguida a liberdade. E não foi na tinta de uma caneta, não. Foi a base de muito sangue, custo de muito sangue, muito suor, muita luta. E a capoeira ajudou muito nisso aí. A capoeira geral ajudou muito nessa luta. E a gente, né, brasileiro que é tão mestiço, tão misturado, tão múltiplo, né, todo brasileiro tem realmente prestar homenagens a esses guerreiros aí e realmente ser gratos à capoeira, à pastinha, à bimba e a todos esses mestres aí que sempre trouxeram, né, até chegar a gente aqui essa sabedoria, essa cultura, essa arte maravilhosa que é a capoeira Angola, a capoeira geral e, nesse caso, a capoeira Angola. Valeu! Aê, gente! Deixa eu ver quem é que está aqui. Deixa eu desligar aqui o retorno para não dar problema maior. E aí, será que eu vou saber hoje como chamar alguém aqui para falar? Vou chamar aqui, ó. Por que falou assim? Cadê? Não sei não vou botar não. Vamos fazer o seguinte, alguém quer entrar? Chama aí, que eu acho que vocês têm como, né? Pedir, eu aceito aqui e entro. Porque eu fico com receio de repente de convidar e a pessoa não quer entrar e de repente, né? Se você pedir para fizer o convite aí, eu aceito aqui. Tem como fazer isso? Tem como, Camille, você que está aí, você que sabe tudo. A pessoa pedir? Será que vai ter? Deixa eu ver, falta um pedacinho de tempo ali ainda, antes que corte. Alguém se aventura? Tá todo mundo tímido. Teve aqui uma solicitação, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, entrar ao vivo. Aqui. Vamos ver. Não, acho que não. Tá, entrou. Cadê? Tira a câmera, tá aí. Oi, Tudo bem, meu irmão? tudo bem? Tá ligado aí, mulher? Eu tô no trabalho. Tá no plantão? Hoje eu estou. Estou trabalhando aqui
No Star, no Popstar. Mas deu para acompanhar aí? Não, cheguei agora. Eu nem sabia, você não botou? Ah, é? Eu não sabia não, mulher. Tu botei. Ah, é? Não, não sei lá, tu não viu não? Botei tu aqui para poder falar de como foi aí. Mas está sendo legal te ver aqui. Tempo que a gente não se vê, não se fala. É Tá? verdade. Acompanha lá no IGTV, vai ficar gravado. Aí você acompanha de ontem e a de hoje. E já está anunciado aí para você que amanhã vai ser a prática. Eu vou fazer aqui nessa sala aqui uma prática, né, demonstração, às 19 horas. Tá? Tá bom, pode deixar. Valeu. Valeu! E agora eu não sei como é que eu te tiro daqui, não. Vê se tu sabe sair. Parece sim. Cadê? Pronto, saiu aqui. Alguém se aventura? Acho que dá tempo da gente conversar mais um pouquinho. Alguém se aventura? Eu, tá todo mundo tímido. Eu respeito, não tem importância. É tímido. Estão todos uns sem vergonhas, que eu conheço todo mundo, e agora tá tímido. Ontem a gente teve uma participação internacional, né? Dario tá lá, tá ligado hoje, que eu já vi aqui o Teatro Líquidos. Que é um projeto maravilhoso que eles estão fazendo lá na Espanha. Que ele e o Antônio Reina, amigos aí. Ele lá de Cádiz, o Antônio Reina de Sevilha. Um trabalho que eu comecei a descobrir também. Quero saber um pouco mais. A gente vai falar também depois. Uma oportunidade aí, quem sabe. Conversamos com o Dario e hoje ninguém quer conversar comigo. Está todo mundo tímido. Valeu. Mas eu queria agradecer demais vocês aí e tal, ficaram ligados novamente, né? Essa nossa conexão aí de todo dia. Amanhã tem mais, né? Ontem, primeiro dia, hoje, segundo, amanhã, último dia aí com a prática. A gente vai colocar aqui os movimentos básicos, né, da capoeira Angola, os 3 movimentos de ataque, 3 movimentos de defesa, né? E o uso disso na nossa arte, né, que é o teatro, por isso o nome da oficina é a capoeira teatral, né? Toda a teatralidade da capoeira usadas, né, em prol da arte cênica, né, de todo tipo de arte, e também no benefício do indivíduo mesmo. Não sou ator, não sou atriz, não importa, né, mas tem essa possibilidade de desenvolver, né, essa percepção, sua autopercepção e tudo mais, né? Vamos ver aqui, ó, Teatro Líquidos aqui de novo. Vamos lá, tem essa opção, vamos conversar. Como é que vai? Entrar com Teatro Líquidos. Vamos ver se hoje ele já está preparado para entrar. Vamos ver o gringo de novo. Mole, gringo. Só você mesmo que não tem vergonha. O pessoal está tudo tímido. Oi, Lu! Opa! Olha quem tem aqui. Meu Deus do céu! Minha sobrinha linda, a Moema. Hoje não dá para falar muito, que tem aqui uma capoeirista. Sim. Oh, Saudade. Fala aí, fala com o tio Luciano. Está querendo que ele conte um conto, viu? Que passa? Oh, meu Deus. Que bom. Oh, Moema. Besito de Tito de Brasil. Manda um beijinho. Manda um beijinho. Oh, meu Deus do céu. Que coisa linda. Vai ficar gravado aqui. Lembra quem? Valeu. Lembra quem? Aí, a homenageada dessa oficina. Quem ajudou a tornar tudo isso possível aí, quem compartilhou muito com a gente aí, essa Dani. Está cada vez mais parecida, assim. Oh, meu pai. Saudade. Obrigado. Obrigado. Brilhantou de novo aqui o final da oficina de hoje. Essa menina Besito, tirou, Moema. ela menina tirou um cochilo. Ela tirou um cochilo muito... É que é momento de contar a história para ela. Então,
Ela tá querendo. Conta-melo, papá. Conta-melo. Beijinho. Valeu. Valeu. Tchau. Até amanhã. Tá ligado aí, hein? Tchau. Tchau, amanhã. Sim, muito bacana. Vai lá, Valeu. continua aí. Até. Tchau. É Um isso. beijinho. Gente, Espanha, beijinho de deixa eu ver aqui Espanha. como é que eu faço para tirar. Eu acho que é aqui. Acho que saiu. Não. E como é que eu faço para te tirar aqui que eu não sei? Bem, eu não sei isso aí, então. É. Fica aí igual ontem, só me despedindo do pessoal. Gente, brigadão por tudo aí, pela atenção de hoje de novo, pela prestigiarem aí nosso trabalho. Amanhã, como falei, né, vamos fazer prática aqui. Essa sala aqui vai se transformar numa roda de capoeira de um só. Vai ter a música aqui, vamos jogar aqui, vamos compartilhar amanhã, vamos trocar, tá ok? 19 horas a gente vai estar aqui até às 20 no último dia, que é de prática, a atuação disso, né, da capoeira Angola no trabalho, nesse trabalho teatral. Legal? A gente vai mostrar aqui os movimentos, né, um pouquinho, tá legal? Beijo em todos, muito obrigado, boa noite para todos, um ótimo fim de sábado aí e até amanhã, se Deus quiser. Gratidão a todos.